Oi crianças, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de português. Serão 6 páginas, que vai da página 72 até a página 77. Então hoje nós iniciaremos a unidade 8, tá? Que fala sobre histórias que divertem, certo? Aqui eu quero que vocês observem essas 2 páginas, tá? E respondam oralmente aqui, ó, primeiros passos, certo? Então aqui, ó, qual é a situação retratada na imagem? Onde ela está ocorrendo? Na sua casa, as pessoas têm o hábito de contar e ouvir histórias? Você gosta mais de contar ou de ouvir histórias? Por quê? Na página seguinte, eu vou ler para vocês, tá? O textinho informativo, certo? Ó, textinho informativo, depois nós temos um textinho aqui, que eu vou estar lendo para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção, certo? Conhecendo um novo lar. A história que você vai ouvir a seguir foi contada pela professora Kátia para os alunos dela. Essa história tem 2 personagens que vivem em ambientes diferentes. Um deles vive na cidade e o outro no campo. Será que há muita diferença na maneira como eles vivem? Observe as ilustrações e aí eu quero saber o seguinte: vocês conseguem imaginar o que pode ter acontecido com os personagens? Ouçam a leitura que eu vou fazer agora para vocês, certo? O rato da cidade e o rato do campo. Certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato, tá? O que é banquetear? É oferecer um banquete, tá? Por exemplo, um jantar com pratos diversos, certo? E convidou-o para um festim, marcando lugar e hora. O que é festim, gente? Festim é uma pequena festa, certo? Veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou do luxo do seu amigo. A mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisa papa fina. O que é coisa papa fina? Coisa de boa qualidade, certo? Queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta. O que é mãe benta? Mãe benta é bolinho doce feito de farinha de arroz e coco ralado, certo? Tudo isso dentro de um salão cheio de quadros, tá? Estatuetas e grandes espelhos e moldura dourada, tá bom? Então aqui nós temos a primeira ilustração, certo? Na página seguinte, página 75. Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta. O que é rumor? Rumor é um ruído ou um barulho, tá? O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada, e o rato fujão voltou e prosseguiu o jantar, mas atento aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulhinho na porta e nova fugida do ratinho. Que ratinho medroso, né? O compadre da Rosa franziu o nariz, tá? O que é franzir o nariz? É fazer isso aqui, ó. É enrugar, tá bom? Sabe do que mais? Vou-me embora. Isto aqui é muito bom e bonito, mas não me serve. Muito melhor roer o meu grão de milho no sossego da minha toca do que me fartar de gulodices, caras com o coração aos pinotes. Até logo. E aí foi-se embora o ratinho, né? E aqui, ó, nós temos a segunda imagem, certo? Essa historinha, gente, foi escrita pelo Monteiro Lobato, tá? Então aqui nós temos, ó, a imagem do Monteiro Lobato. Ele nasceu em 1882 em Taubaté, estado de São Paulo. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros de histórias para crianças, tá? Também escreveu obras com temas adultos. Seus livros para crianças encantam o público de todas as idades. Entre suas obras mais importantes destacam-se Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e O Pica-Pau Amarelo. Tá joia? Então aqui, ó. Na página seguinte, página 76, nós temos o jogo rápido, tá? Questão de número 1. Os ratinhos da história viviam em lugares diferentes. Faça uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana e um X ao lado da imagem que mostra o campo. Então aqui nós temos 2 imagens, tá? 2. Como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo na cidade? Vocês vão observar as 3 imagens e vão marcar a imagem correta, tá bom? 3.
Como era a mesa em que o rato da cidade se alimentava? Havia uma pequena quantidade de alimentos ou havia uma grande quantidade de alimentos? Vocês vão fazer um xizinho na alternativa correta. 4. Observe as imagens e numere-as da seguinte maneira, tá? 1, para indicar o início da história. 2, para indicar algo que aconteceu no meio da história. E 3, para indicar o final da história. Então, aqui nós temos as 3 imagens, vocês vão numerar de acordo com isso que a professora falou agora, de acordo com essas alternativas aqui, certo? Página 77, questão de número 5. A história que você leu conta fatos reais que aconteceram de verdade ou criados pela imaginação do autor? Vocês vão fazer um xizinho na resposta correta, certo? Questão de número 6. Nessa história, aparece indicado quando os fatos aconteceram ou não aparece indicado quando os fatos aconteceram? Vocês vão marcar um xizinho na resposta correta. Questão de número 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagem, tá? Alternativa A. Quantos personagens participam da história que o professor leu, que a professora leu? B. Quais são os personagens dessa história? Vocês vão escrever os nomes dos personagens aqui, certo? Questão de número 8. Observe como o texto da história, o rato da cidade e o rato do campo, ocupa as linhas da página. Vocês vão marcar um X na imagem que representa como o texto aparece organizado, tá? Então, aqui nós temos os 2 quadros, vocês vão marcar o correto, certo? Questão de número 9, ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o buraco, deixando o convidado de boca aberta. A expressão de boca aberta significa que a boca do rato ficou aberta e ele não conseguia fechar mais? Ou o rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo? Vocês vão marcar um X na resposta correta, certo? Por hoje é só, não esqueçam de fazer a leitura do alfabeto, slovário simples, complexo, numerais, leitura escrita do cabeçalho. Não esqueçam também de colocar as datas nas folhas da apostila. Bom final de semana e até a semana que vem. Beijos, tchau, tchau.